Eu volto no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida e quero registrar aqui a audiência do jornalista Pado Martins descendo a Serra do Maciço do Baturité em direção à Fortaleza e ligado na FM 104.3. Também na nossa audiência em Capistrano está o Miguel Cristóvão. E lá também o professor Pedro Jorge, em Carqueira dos Alves, no município de Capistrano. Pedro Jorge, professor, lutador, bom exemplo, ou melhor, excelente exemplo de dedicação ao ensino público. Aqui em Fortaleza, quando esteve atuando em escolas públicas do Conjunto José Walter e hoje em Capistrano e nos dando aqui a honra de nos acompanhar no Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, o principal fato da agenda política partidária é a decisão do presidente Jair Bolsonaro em adiar por tempo indeterminado a filiação no PL ou ao PL, Partido Liberal. E essa decisão gera incerteza e insegurança para aliados ao Palácio do Planalto, em outros estados e aqui também no Ceará. Carlos Alberto. Os deputados federais e pré-candidatos às eleições de 2022, que já se preparavam para desembarcar no PL, estão dando meia volta à espera da definição sobre o rumo partidário do presidente Jair Bolsonaro. Sem receber a segurança sobre o controle dos diretórios estaduais do PL, Bolsonaro decidiu adiar a filiação à sigla, que estava marcada para o próximo dia 22. A decisão gera incerteza para os dirigentes nacionais do PL, que já não dão mais como certa a chegada do chefe da nação. As conversas e a troca de mensagens no final de semana envolvendo lideranças nacionais do PL e os conselheiros políticos do Palácio do Planalto continuaram no feriado da Proclamação da República. As informações de bastidores apontam que Bolsonaro vai esperar o resultado das prévias do PSDB, que no próximo dia 21 escolherá entre os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quem será o candidato do partido à presidência da República. Preocupado com os rumos do PL no maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro não aceita que o diretório estadual do partido fique livre para apoiar um candidato ao governo de São Paulo, de acordo com as conveniências locais. Hoje, o PL integra a administração João Dória e estará na aliança do vice-governador Eduardo Garcia, que deverá ser lançado pelo PSDB à sucessão estadual. A repercussão negativa da possível ida de Bolsonaro para o PL, ligando-o diretamente ao Centrão, contribuiu também para a suspensão temporária da programação de filiação ao Partido Liberal. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. É uma filiação que tem repercussão em todos os estados, porque afinal a entrada do presidente da República em uma sigla pressupõe que ele terá a liderança maior e também a fidelidade dos aliados para compor as alianças e os grupos de coligações para as eleições de 2022. Tem razão o jornalista Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro, quando diz que quer pelo menos a certeza de que nos estados os diretórios estaduais do PL irão acompanhá-lo. Se abrir mão do diretório estadual, por exemplo, do maior colégio eleitoral de São Paulo, onde estão 31 milhões de eleitores, já é uma aliança, uma filiação que entra fragilizada. Mas pesou também e pesa também para esse impasse, para essa reflexão de última hora do presidente Jair Bolsonaro, a repercussão negativa que são os comentários, repercussão negativa retratada nos comentários pelas redes sociais sobre a vinculação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, grupo que ele tanto criticou nas eleições de 2018, quando estava disputando pela primeira vez o Palácio do Planalto. É um impasse, Beto Almeida, que o PL também tem uma apreensão e convocou para amanhã em Brasília uma reunião com deputados federais e representantes do partido nos estados para discutir sobre quais caminhos serão adotados em relação à filiação do presidente Jair Bolsonaro. Quem não quer um presidente da República filiado a um partido, Beto? Mas as condições estão cada vez mais difíceis nessas etapas de negociação, senador. Quando você diz, por exemplo, que houve uma repercussão negativa, inclusive entre bolsonaristas, né, por conta dessa adesão, vamos dizer assim, explícita ao Centrão, eu nem diria que é ao Centrão. Eu diria que é ao pior que existe no Centrão,
que é Valdemar Costa Neto e seu PL. Quando a gente fala de central, a gente tem aí o PP, vá lá. Mas uma coisa é você fazer aliança com Valdemar Costa Neto. Não é nada. O cara é ex-presidiário, Luziano. Ele não vai poder, por exemplo, utilizar o Bolsonaro, não vai poder utilizar um argumento durante uma campanha, num debate, de se referir ao ex-presidente Lula, por exemplo, o criticando por ele ter sido ex-presidiário, por ter entrado, por exemplo, no esquema, acusado de esquema do roubo da Petrobras, e o Valdemar Costa Neto foi preso, Luziano. Preso por quê? Por envolvimento no Mensalão, que é um escândalo tão pior ou mais do que o da Petrobras. Então, são as referências, porque o presidente Bolsonaro até então se coloca como aquele cara que combate a corrupção, que combate a política feita por interesses de gente que tem não mais apenas o fato político em si, mas tirar proveitos mesmo disso. E aí quando você traz para dentro da sua aliança um aliado, uma pessoa como Valdemar Costa Neto, fica difícil ele usar esse tipo de argumentação. Mas aí vem os outros problemas, que é esse que você citou. Como é que Valdemar Costa Neto quer fechar uma parceria, uma aliança com o governo federal, com Jair Bolsonaro, simplesmente deixando os estados livres para fecharem suas alianças do jeito que entenderem? Então, como é que um presidente da República se candidata por um partido, Luziano, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país? Lá, o Valdemar tem compromisso assumido de apoiar o Rodrigo Garcia. É vice-governador do Dória, é do PSDB. Como é que vai dar certo isso se o presidente Bolsonaro tem, inclusive, trabalha com a cabeça de colocar o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, para ser o candidato dele ao governo de São Paulo? Não tem como essa aliança dar certo. E olha, tem prazo, a gente sabe que a janela partidária é em abril, e não pode esperar até março, porque o presidente vai ficar sem muito espaço em mais de negociação, mas não apenas ele tem que trabalhar na cabeça, ele e os aliados dele. Pega o exemplo aqui no estado do Ceará, Luziano, como é que fica, por exemplo, o PL do jeito que está, pelos acordos que andam rolando, o PL iria ficar com total liberdade de decidir se iria seguir o presidente Bolsonaro, se iria seguir aqui um outro candidato a presidente da República. Isso existe? Não tem condição dessa parceria dar certo desse modo. Não tem como. Dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem até o mês de abril, início de abril, para se filiar a um partido e se legitimar do ponto de vista da legalidade para disputar a reeleição. Tem muito tempo. Mas a preocupação dele mesmo, tanto quanto de outros que pretendem concorrer às eleições de 2022, é estar filiado a um partido, atraindo alianças e garantindo uma solidez maior nas coligações a serem construídas. Mas para isso é preciso estar filiado a uma sigla. Daí a preocupação do presidente tentar antecipar para até dezembro essa filiação a uma agremiação partidária. Inclusive, Luziano, para dar tempo aos seus aliados nos estados de começarem a trabalhar também suas campanhas, seja a eleição, a reeleição. A reeleição, por exemplo, aqui mesmo. Como é que fica, por exemplo, gente como André Fernandes, o deputado André Fernandes, que é candidato a deputado federal? Como é que fica, por exemplo, o delegado Cavalcante e outros aliados dele, o próprio doutor Jaziel, a doutora Silvana? Eles precisam fechar alianças, eles precisam, Zino, definir com quem eles vão fazer dobradinha nos vários municípios do interior do estado do Ceará. Mas com essa indefinição, como é que avança? E já na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, vamos trazer aqui de volta o Carlos Alberto, que tem uma informação sobre a repercussão da entrevista do ex-secretário da Saúde, Dr. Cabeto, aqui no Jornal Alerta Geral, falando sobre eleições 2022, dizendo que nesse momento não pensa em candidatura, mas teve repercussão. Carlos Alberto chega agora com essa informação. O ex-secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, conclamou os jovens a participarem com maior frequência das discussões políticas. Cabeto, em entrevista nesta segunda-feira ao jornal Alerta Geral, classifica a reeleição como um câncer. Taxa de toma lá da cá o uso das emendas parlamentares ao orçamento da União. Pede aos jovens para ajudarem na renovação na política. Não a renovação no modelo de capitania hereditária, de monarquia, de pai para filho.
e promete participar de discussões que contribuam para o avanço no sistema de saúde que desenvolveu nos 2 anos e 7 meses que esteve como secretário da Saúde. Citado como nome para concorrer ao governo do Estado em 2022 pelo PSDB, o ex-secretário de Saúde considera que mais importante do que falar em candidatura é discutir com a população, com os jovens, melhores caminhos para a política por meio da participação cidadã. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Eu gostei aqui dessa entrevista com o Dr. Cabeto, ex-secretário de Saúde, porque ele não se limitou apenas a fazer um balanço da sua ação na pasta, nesses 2 anos e 7 meses, mas ele foi além, não se colocou como já um pré-candidato, disse que não é esse o principal propósito dele. Ele disse que num período como esse de pandemia, Luciano, quando toda gente, quando tantos cearenses passam por dificuldades, ele considera, de certo modo, até errôneo você extrapolar, passar por cima dessa dor e das dificuldades enfrentadas da pessoa e já pensar em tirar proveito político. Mais que isso, ele criticou o que chamou de capitanias hereditárias, chamou, inclusive, Zenô, a possibilidade de se abrir espaço para a juventude, mostrando, quando ele fala juventude, não é só juventude de idade, não, é juventude, quando a gente fala também, Zenô, de pessoas que não entraram na política, que são jovens na política, que são novos na política e que podem contribuir para esse movimento. Mas mais que isso, tá? Ele mostrou claramente, Luciano, as dificuldades e o quanto o Ceará corre o risco de sofrer retrocesso em relação às muitas ações que ele implementou durante a gestão dele como secretário de Saúde. E para finalizar, Beto Almeida, já que você puxou o assunto sobre Secretaria de Saúde, ações de combate à Covid-19, o município de Aracati deu um péssimo exemplo nesse feriadão, no final de semana, em relação à aglomeração e à falta de cuidados com a pandemia da Covid-19, que tem casos registrados, novos casos em outras cidades do Ceará. As redes sociais, Luciano, tem o lado muito negativo dela, mas também tem isso. Expõe exatamente as contradições, os contrassensos de gestores, de homens públicos. O prefeito de Aracati, o Bismarck Maia, organizou aí um festival gastronômico para esse final de semana do feriadão, né, em Aracati, e disse antes do feriadão que iriam ser adotadas, por exemplo, todas as medidas sanitárias, as exigências para o uso de máscaras, que iria exigir o passaporte da vacina, enfim, que iria ser um evento, mas um evento controlado, inclusive com acesso aí de no máximo 2.500 pessoas nos estandes. Rapaz, foi tudo ao contrário. Não precisa muita coisa. É só você olhar as redes sociais do próprio Bismarck Maia e de outros convidados, inclusive de cantores, de gente que se apresentou lá, para você ver a multidão de pessoas aglomeradas em torno dos shows. A Solange Almeida, a cantora, foi uma inclusive das que se apresentou por lá. Nada contra, que a crítica não é a cantora em si. Ela é profissional, foi contratada, foi lá para cantar. Quem tinha que ter feito o controle conforme prometido é a Prefeitura de Aracati. E não foi feito. Isso mostra claramente, eu acho o seguinte, a falta de responsabilidade entre pregar um discurso e praticar outro. Mas lembre que o município de Aracati foi notícia também negativa nessa área da saúde há poucos dias, porque o Ministério Público Estadual também cobrou explicações à administração da prefeitura em função do fechamento, da desativação de um hospital construído com muito dinheiro, com a finalidade de atender os pacientes com a Covid-19 e, na realidade, não cumpriu qualquer papel. Na realidade, não atendeu um único paciente. O hospital de campanha de Aracati, que foi instalado lá no hospital do município, Luciano, ele custou dinheiro público, não chegou a atender um único paciente e foi desativado. E o Ministério Público está exatamente em cima, fazendo cobranças, pedindo explicações e investigando por que esse fato realmente aconteceu no município de Aracati. A Prefeitura de Aracati, na ocasião, disse, inclusive, que montou a estrutura, mas que faltou, por exemplo, os equipamentos necessários para isso. Jogou a bola para a Secretaria de Saúde do Estado. A Secretaria de Saúde do Estado devolveu, disse que o caso não era com ela. Então está sendo apurado essa questão. Óbvio, porque dinheiro público tem que ser bem aplicado. Aí, para além disso,
Bismarck Maia não tem os chamados eventos testes. Guaramiranga, por exemplo, há mais ou menos um mês, fez um evento teste, Luciano, sobre como seria aquele festival de música. Foi tudo controlado, a entrada e tal. O Bismarck Maia jogou as favas, Luciano. Todos os protocolos sanitários. Liberou geral e fez o que bem entendeu. Tá nem aí para Ministério Público, não tá nem aí para norma sanitária. A verdade é essa. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, uma boa terça-feira. Uma boa terça a todos. Até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.